Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Antes de eu contar esse testemunho, eu quero deixar aqui uma palavra para vocês, Salmos 91:11, que diz o seguinte: Deus é maravilhoso, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-los aonde quer que você for. Entendeu? Toma posse dessa palavra aí. Quando eu era muito adolescente, eu me envolvi com um cara que também mexia com coisa errada. E quando eu estava com ele foi preso 20 vezes. E uma certa vez ele estava preso num presídio da Papuda, um presídio seguro. E aí ele fugiu desse presídio, chegou lá em casa, me pegou de surpresa e falou: olha, nós vamos embora, porque eu fugi da Papuda e nós vamos embora para Bahia. E eu falei: não, tudo bem, né? É meu marido, meu esposo, pai dos meus filhos. Falei: não, nós vamos sim. Só que um dia eu estava acompanhando meu pai estava num leito de hospital muito ruim, e eu estava acompanhando meu pai. E entra um rapaz, ele ora nos leitos daquelas pessoas que estão ali doentes, e ele vai até a mim. E quando ele chega perto de mim, ele olha bem dentro dos meus olhos e ele diz o seguinte: olha, Deus manda te dizer o seguinte: esse homem não é para você. E se você insistir com ele, você vai chorar lágrima de sangue. E eu nem dei muito ouvido para ele, né? Eu falei: pô, eu tenho um marido, eu tenho 2 filhos, né? Mas o meu relacionamento, irmãos, não era bom, era um relacionamento abusivo, era muitas brigas, ele me agredia, então não era um relacionamento bom. Mas eu acreditava que ele ia mudar. E aí passou o tempo, eu ajeitando minhas coisas para ir embora para Bahia, que eu moro aqui no entorno de Brasília, e eu ajeitando as coisas para ir embora para Bahia. Chegou uma pastora na minha casa e falou: olha, Deus manda te dizer que não é para você ir. Mas eu queria ir, irmãos, eu acreditava na mudança, eu queria ir, e era pai dos meus filhos, e eu não dei ouvido, e fui embora para Bahia, Santa Maria da Vitória. E quando eu cheguei naquele lugar, para minha surpresa, né, ele já tinha vindo em Brasília, feito coisa errada, já tinha voltado. E ali eu comecei a ir para a igreja, né, algumas igrejas, porque eu era serva de Deus, eu comecei a ir, não sou, né, e comecei a ir, né, em algumas igrejas, e estava firme na presença de Deus. Só que chegou um dia que ele sumiu, passou o dia todo sumido. Mas antes disso, antes dele passar esse dia sumido, eu tive um sonho, um dia anterior eu tive um sonho, que algo passava por cima de mim e eu morria na hora. E eu vi a minha alma saindo, deixando o meu corpo. E a minha alma era lançada em um lugar. E quando a minha alma chegava neste lugar, era uma sensação tão boa, era uma sensação tão gostosa. Eu não lembrava de ninguém, eu não lembrava dos meus filhos, porque eu tinha 2 filhos, eu não lembrava deles. Mas o gozo que eu sentia em estar naquele lugar era uma área muito extensa, como se fosse uma área verde, mas a vontade de estar ali era muito bom, meu Deus, era um gozo muito grande. E eu escutei uma voz que disse para mim assim: olha, volta, porque você não terminou. E eu ainda questionei com aquela voz e falei assim: eu não vou voltar. E a voz falou novamente comigo, eu me emociono de falar isso. A voz falou novamente comigo: volta, você não terminou. Eu entendo nessa visão, irmãos, que a gente só parte daqui para quando Deus nos leva, quando realmente Deus quer, quando nós termina tudo aqui. E aquela voz falou comigo, e eu vi a minha alma voltando para o meu corpo. Eu vi o meu corpo no chão, todo ensanguentado, e eu vi a minha alma voltando para o meu corpo. E quando eu levantava do chão, eu estava com a roupa toda rasgada, sangrando muito, e eu saía correndo, pedindo ajuda, e ninguém me ajudava. Quando eu acordei, o meu coração palpitava muito forte,
parecia que realmente eu tinha saído de mim, parecia que eu não estava lá. Foi uma visão, meu coração bateu muito forte, e a reação foi eu descer e orar. Quando eu comecei a orar, eu escutei uma voz que disse comigo assim: você vai passar no vale da sombra da morte. Aquilo me doeu, mas eu sabia que Deus estava no controle. E logo mais à noite ia ter um culto, uma igreja de uma amiga minha, pastora Mara. Se ela viu esse vídeo, um abraço para ela. E eu fui nesse culto. E quando eu cheguei nesse culto, o pregador estava pregando. E quando o pregador estava pregando, a igreja estava cheia. Ele olhou para mim, mandou ficar de pé e disse o seguinte: Deus hoje está desfazendo um laço de morte, fechando sepultura. Foi assim que ele falou. Que Deus, naquele dia, Deus estava desfazendo a minha sepultura, né? Fechando sepultura na minha vida, fechando a sepultura. E eu amei, né? Tomei posse daquela palavra. No outro dia que eu fui novamente para o culto, o esposo dessa pastora, Deus usou ele para mim e disse que Deus estava desfazendo um laço de morte na minha vida. E eu fui tomando posse, irmãos, daquela palavra e com aquela visão que eu tive na minha cabeça. Aí chegou um final de semana que ele sumiu o dia inteirinho, esse rapaz, e aí eu resolvi ir atrás dele. E quando eu saí para ir atrás dele, eu escutei uma voz que disse assim comigo: você vai com suas pernas, mas você não vai voltar com ela. E eu fui, irmãos, e quando eu cheguei na frente da casa da mãe dele, ele estava lá, muito embriagado, com uma mulher lá na frente, conversando. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas eu sei que ele estava lá com ela. E a única coisa que eu falei para ele, eu falei: quer dizer que você me traz de Brasília para chegar aqui e fazer isso comigo? Meus queridos, eu não vi mais nada. Ele me espancou. Foi muito murro, muito chute, muitos murros, muitos bicudos, muitos murros, socos na cara e puxão de cabelo. E ele falava o tempo todo: eu vou te matar, eu vou te matar. Irmãos, eu vi a morte. Ele me bateu muito, muito. Ele só me soltou porque a sua mãe veio correndo e entrou no meio. E eu ainda clamei: o sangue de Jesus tem poder. E quando eu clamei isso, parece que perdeu um pouco as forças. E eu saí correndo, pedindo ajuda, toda ensanguentada, rasgada no meio da rua. E ninguém me ajudava, irmãos. Ninguém me ajudava. Agora está aí o início da visão que eu tive. Do mesmo jeito. E eu saí com aquela ânsia de desmaio, sangrando para todo lado, pela boca, pelo nariz, sangrando por todo lado. Eu entrei dentro de uma casa, a pessoa me empurrou para fora e disse assim: não, você não pode ficar aqui, porque ele vai entrar e vai acabar de te matar. E eu saí correndo daquela casa sem rumo, correndo para alguma direção, com aquela ânsia de desmaio, né? Sangrando muito o meu rosto. E um rapaz passou de moto, ficou comovido comigo naquela situação. E eu pedi: me ajuda, me socorre. E ele me colocou em cima de uma moto e me levou a uma praça. E quando ele me levou nessa praça, ele me colocou dentro de um carro da polícia. E esse carro da polícia rodou a cidade inteira, ainda comigo dentro, sangrando para todo lado. E já estava com febre, na hora deu febre altíssima. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com traumatismo facial, hemorragia no olho esquerdo, e o osso de dentro interno estava rachado. E sabe o que aconteceu comigo? Eu chorava e só saía sangue. Só saía sangue, irmãos, igualzinho Deus usou aquele irmão no hospital para mim. Igualzinho Deus falou para mim que se eu insistisse nisso, que eu ia chorar lágrima de sangue. E eu só chorava sangue. E eu fiquei 4 dias internada no hospital, no estado da Bahia, e eu não conhecia ninguém. E eu fiquei com a cara deformada. Eu sou morena e meu rosto ficou muito deformado. Meu olho não dava para ver o branco do olho, era só sangue, porque foi muito machucado, muito machucado. Eu passei no vale da sombra da morte. E eu me encontrava sozinha naquela cidade. E eu deitada naquela cama. E eu pedi para Deus:
Deus, envia alguém para me ajudar. Envia alguém, Senhor, para cuidar de mim. Eu estou sozinha nessa cidade, eu não conheço ninguém. Eu fiquei de joelho, irmãos, dentro de um quarto, era eu e mais 3 camas ali, e eu fiquei de joelho no meio daquele quarto de hospital, e eu comecei a clamar e dizer: Deus, em nome de Jesus, envia alguém para cuidar de mim. Eu estou sozinha neste lugar, não tem ninguém por mim, Senhor. Irmãos, levantei, deitei no meu leito com a mesma roupa que eu estava. Eu fiquei ali uns 4 dias com a mesma roupa. Eu não tinha notícia dos meus filhos, mas meus filhos nessa situação toda, eles estavam na casa da avó. Eu me emociono porque realmente foi o que eu passei. E ali, irmãos, quando eu terminei de orar, quando eu terminei de fechar a minha boca, deitei no leito, coloquei a mão aqui, chegou uma mulher muito bem vestida, com a roupa bem aparentada, com a pasta na mão. E ela foi no meu leito, e quando ela chegou no meu leito, ela falou assim: você é a Graça? Eu falei: sou. Ela falou: Graça, a partir de hoje eu estou cuidando de você. Irmãos, naquela hora o Senhor bradou no meu coração e disse assim: filha, tu não estás só. Olha o anjo que coloquei para cuidar de ti. E todo dia aquela mulher ia no hospital me ver. E ela chamou a equipe do hospital e falou assim: olha, quando ela sair daqui vocês me ligam. Deu um cartão pro pessoal e falou: olha, vocês me ligam, porque eu vou cuidar dela. Vocês me ligam que eu vim buscar ela. E quando eu recebi a alta, depois de 4 dias, ela me levou para um hotel. Ela cuidou de mim, comprou todos os remédios que precisava, me tirou daquele hotel, pegou os meus filhos na casa da minha ex-sogra, levou para esse hotel, pegou todas as minhas coisas, ligou, entrou em contato com a minha família, pagou o hotel. Irmãos, essa mulher cuidava de mim como se fosse alguma coisa minha, com muito cuidado, muito carinho, e muito bonita, bem aparentada, com o carrão que aquela mulher tinha. E ali, quando a minha irmã chegou para me buscar naquele hotel, eu chamei a dona do hotel e falei: moça, chama para mim aquela moça que me colocou aqui no hotel. Aí ela olhou para mim e falou assim: que moça? Eu falei: aquela moça bonita do cabelão. Aí ela falou: você tá ficando doida, não tem moça nenhuma. Eu falei: tem, moça, a moça que me colocou aqui. Ela falou assim: não tem moça nenhuma. Eu falei: e as contas? Ela disse: tá paga. Eu falei: como assim? Ela falou assim: não, você tá ficando doida. E saiu de perto de mim, irmãos. E naquele dia eu pude ver que era o próprio anjo do Senhor. E até hoje, eu não sei o nome, eu não conheço essa mulher, nunca mais ouvi. Mas eu tenho certeza que essa palavra aqui, Salmos 91:11, se cumpriu na minha vida. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-la onde quer que você for. Que coisa linda, irmãos. Eu não esqueço nunca essa experiência que passei. Não esqueço nunca. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus restaurou a minha saúde, restaurou as minhas forças. Isso já tem 8 anos que aconteceu. Hoje eu sou casada com outra pessoa e Deus mudou a minha vida, E eu quero te dizer que Deus, Ele manda anjos para cuidar de você. Ainda que nós somos desobedientes, porque eu estava desobediente, Deus cuida de nós, amém? Fique com esse testemunho, que Deus envia anjos ao meu e ao teu respeito. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Se esse testemunho te edificou, compartilha, dá um like, se inscreve para nos ajudar, porque que eu vou estar contando o que Deus tem feito na minha vida, as maravilhas que Ele tem feito. E eu agradeço a Deus por entrar na sua casa, onde você estiver agora, para ouvir o meu testemunho. Que Deus abençoe sua casa, sua família e sua vida. Lembre de uma coisa: você nunca está só. Tem anjos cuidando de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida e fica na paz do Senhor Jesus.
vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!